Olá, eu sou Vinícius Boldrin, sou fisioterapeuta osteopata e compartilho aqui ideias e conceitos que visam te ajudar a fazer a sua vida melhor por meio de ganhos à sua saúde, que é o que dá base para todas as outras práticas na vida. Você sabia que seu organismo te dá muitos avisos? Sabia que é importante percebê-los, interpretá-los e tomar a melhor medida sobre eles? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos falar também sobre dor ciática e hérnias de disco. E eu começo te garantindo duas coisas. A primeira é que dores ciáticas e protrusões discais são bastante comuns. E a segunda é que o corpo humano tem muitos recursos antes de deixar uma protrusão discal ou uma dor ciática acontecer. Mas Vinícius, isso parece meio contraditório. Se há tantos recursos para o corpo evitar as protrusões discais, então como pode ser tão comuns quanto você está dizendo? Eu vou te dizer uma coisa, o corpo humano é simplesmente incrível. Biomecanicamente falando, posso te dizer que a capacidade de adaptação do corpo é muito grande. Quando uma região do corpo, como o ciático ou um disco intervertebral, começa a receber uma carga ou uma tensão, o corpo tem a habilidade de redistribuir essa carga para não concentrá-la na mesma região. Ele se adapta mecanicamente, dissipa o potencial lesivo. E ele faz isso também no que diz respeito às cargas que ele mesmo pode estar gerando. Isso! O corpo pode ter alguns desajustes e gerar de forma não desejável uma carga para si mesmo. Por exemplo, quando a pessoa tem uma escoliose, que é uma condição de acentuação da curvatura da coluna, que pode por si só sobrecarregar um disco ou mesmo gerar uma repercussão sobre o ciático. O que muita gente não sabe é que o corpo pode estar em uma postura escoliótica, uma atitude escoliótica. E nesse caso, ele fica com a incapacidade de realizar um movimento contrário à curvatura. Mas isso pode ser reversível. Pode ser uma condição na qual a coluna se encontra, mas da qual ela só não sai porque existe alguma força biomecânica maior adaptando esta coluna. Eu vou te falar um pouquinho para você entender o que é essa adaptação que o corpo pode fazer. O corpo pode se adaptar a algumas cargas, tensões posturais mantidas e até alguns traumas, sem grandes consequências. Ele pode gerenciar bem essas adaptações. Ele encontra uma forma de redistribuir a carga e isso pode acontecer em relação a pequenas escolioses também. Ou seja, escoliose é um desajuste que gera de alguma forma uma sobrecarga ao corpo, mas em algumas situações, em outras não, mas em algumas o corpo pode lidar bem com isso. Mas digamos que uma carga, seja ela uma carga externa ou uma carga gerada pelo próprio corpo, seja demasiadamente aplicada em uma só região e as possibilidades do corpo de se adaptar já tenham acabado ou diminuído muito. Sabe o que vai acontecer? Dor. E esse é o primeiro aviso que o seu corpo está te dando. Digamos que você tome um remedinho e tudo se resolva, sua dor sumiu, ótimo, seu corpo acabou encontrando uma maneira de lidar com a sobrecarga enquanto estava sob efeito do remédio. Talvez ele tenha se adaptado novamente, redistribuído a sobrecarga e acomodado isso, sem gerar nenhuma lesão maior. Mas se a dor volta, e principalmente se ela volta e aumenta, ou exige uma dose maior de remédio, então entenda que esse já é o segundo aviso do seu corpo. Saiba que a partir daí, tomar remédio se tornou como apagar o aviso de perigo de um quadro de energia de alta voltagem. Você está simplesmente apagando os avisos que o seu corpo está lhe fornecendo. E a pergunta que eu tenho aqui para você é: quantos avisos o seu corpo já te deu? E para quantos desses avisos você buscou estratégias mais próximas de serem naturais e integrativas para o seu organismo se revigorar? As pessoas vivem dizendo que é preciso se aceitar como são, mas você já aceitou o seu organismo como ele é? O que eu quero questionar é se você já aceitou que ele é muito bom. Na verdade, ele é incrível, ele é simplesmente fantástico. Ou você fica tentando impor soluções que ele considera desajustada? Ficar simplesmente apagando os avisos que seu organismo emite é não aceitar como você é. Porque seu corpo é alguém que, quando emite sinais, espera que esses sinais sejam supridos da maneira que ele realmente precisa. Quando acende a luz de hiperaquecimento do seu carro, logo você vai verificar o que aconteceu. Vai no mínimo verificar se vazou água ou se vazou óleo. Mas de qualquer forma, você não vai apenas colocar um adesivinho em cima da luz que acendeu
no seu painel e seguir viagem. Com o seu corpo é a mesma coisa. Talvez você acredite que precisa ganhar tempo, e você pode fazer isso, mas isso precisa estar em sintonia com o seu corpo, porque seu organismo sempre vai querer ganhar vida. E ele vai te dar os sinais que forem necessários até que você olhe com atenção para ele. Resolva as coisas com o seu corpo aceitando que ele é soberano. Se você der uma força para ele, ele entende como bem-vinda. Mas imposições demasiadas, como se ele não fosse capaz de se equilibrar, ele vai por fim rejeitar o extremo. E isso quer dizer sintomas. E ficar apenas apagando sintomas só quer dizer que seu corpo vai jogar sintoma para lá e para cá. E você vai acabar se condicionando a apenas ser um apagador de sintomas. Ninguém quer isso. Eu vou esclarecer o que eu estou dizendo com exemplos simples. Tão simples que eu vou adicionar ao exemplo da minha área física também um componente mental e emocional. Observe como a mente e o corpo atendem ao mesmo formato operacional sob diversos pontos de vista. Uma ruptura de um tendão, na maioria das vezes, foi antes uma tendinose, que era antes uma tendinite, que era antes uma dor no ombro, que era antes uma dorzinha no ombro. Desde o começo, seu físico te mandou sinais, lhe pedindo para cuidar de algo. E dessa mesma forma, olhe agora para como a mente e as emoções te emitem sinais para cuidar de algo. Por exemplo, uma tristeza está dizendo à sua mente que você tem algo para lidar, antes que vire uma tristeza profunda. Porque depois disso pode virar uma mágoa e por fim pode virar uma depressão. Não estou dizendo que tristeza seja ruim. Todos terão momentos em que precisarão senti-la. E normalmente situações nas quais você precisa de algum tipo de reflexão ou dar algum tempo sobre alguma coisa. Embora se possa retornar da maioria dos quadros desfavoráveis, o ideal é fazer isso no tempo certo. A gente deve entender que, da mesma forma que sentimentos negativos não são seu inimigo, a dor também não é. Não é para eles ficarem lá o tempo todo. Normalmente só precisam ser interpretados e alguma atitude precisa ser tomada. Mas apenas apagar estes sinais, apenas ignorar, arrastar adiante e não tratar da maneira essencial que o seu corpo merece, é simplesmente aumentar o problema. Não faça isso com o seu corpo. Ele é espelho e espelhado por sua mente e por suas emoções. E esses unidos são um conjunto que deve ser respeitado para que você se construa num ser de saúde evoluída. E para que cada um, fazendo sua parte, todos juntos, construamos uma sociedade mais saudável. Não importa em que situação você esteja, acredite em seu organismo. Não tome atitudes radicais. Se você está numa situação desfavorável, é provável que a melhor estratégia seja sair dela passo a passo, sem de repente. Em muitas dessas situações, é possível que você precise da ajuda de um profissional próximo a você. De qualquer forma, sempre acredite na possibilidade de melhora. Seu corpo nasceu para isso, para dar resposta às oscilações que porventura aconteçam, para que você viva e viva bem. Deixe seu comentário aqui embaixo se você costuma escutar ou não os avisos que seu corpo te dá. Inscreva-se nesse canal e viva, acredite, sinta e pense saúde todos os dias. Passe essa ideia adiante. Um grande abraço e fique com Deus.